Eu demorei anos pra ter coragem pra falar isso. E talvez, enquanto eu começo limpando esse banheiro aqui, você nem imagina o que eu já vivi dentro de uma casa. Porque foi dentro de uma casa que eu aprendi o que é dor. Eu cresci sendo diminuída, sendo comparada, sendo ferida com palavras que não deixam marcas no corpo, mas destrói tudo por dentro. E eu fui uma criança que aprendeu a se calar, que aprendeu a achar que nunca era boa o suficiente. A violência doméstica machuca em silêncio, ela vai te fazendo duvidar de quem você é e vai te tirando a sua confiança. Mas hoje estou aqui, né? Talvez não totalmente curada, talvez ainda com cicatrizes, mas de pé, e isso já diz muitas coisas. E sabe por que eu decidi falar? Porque eu sei que pode ter alguém aí me assistindo agora, também tá vivendo isso em silêncio. Alguém que acha que não tem saída, que não tem força, e eu quero convidar você a ficar aqui comigo nesse vídeo. Porque hoje não é sobre faxina, é sobre dor, é sobre superação e principalmente é sobre não ser calamagem. Oi, gente. Bom dia, começando aqui, né? Mais um vídeo aqui com vocês. Hoje eu vou estar fazendo aqui, ó, a limpeza da minha pele com esse sabonete, tá? E vou estar usando também essa loção hidratante aqui. E vou estar conversando com vocês aqui assuntos que tá sendo muito comentado aqui nos meus vídeos, tá? Um dos assuntos que tá aparecendo bastante aqui é em relação a eu trocar muito aqui os móveis de lugar, né? Tá? Que eu troco bastante aqui os móveis de lugar, que eu... Assuntos, pergunta, né, se eu sou satisfeita aqui com a minha casa. E sim, gente, eu sou satisfeita com a minha casa, com o meu lar. Só que eu já comentei com vocês aqui, né, que eu tive uma infância muito sofrida, muito carente. E vocês veem aí até aí pelos vídeos mesmo que eu sou muito sozinha. Eu fico praticamente, né, o dia todo sozinha em casa. O dia todo sozinha em casa. E isso mexe muito comigo. Mexe demais comigo, sabe? Eu não tenho ninguém pra conversar. Sozinha. Então, o marido trabalha o dia todo. Eu só fico com as crianças em casa, né? Porque agora, ó, de manhã, o João Pedro estuda. E o Josué, né? Estuda à tarde. E com isso, né, gente, eu fico muito sozinha. E já tenho, né, um pouco do... Não é que eu não sou satisfeita, né, com o meu lar, com a minha casa. Sou, graças a Deus, sou bastante satisfeita. Eu sou apaixonada pela minha casa. Eu sou muito grata a Deus, né, por ter a minha casa própria, né. Para quem não me conhece aqui, eu morava de favor, né. Morei muitos anos de aluguel. Depois morei de favor, tá? E sou muito grata pelo meu lar, tá, gente? Cada cantinho, cada coisinha, eu sou muito grata mesmo. Que vocês não têm noção a gratidão que eu tenho de ter o meu lar, tá? Eu vou contar aqui um pouquinho da minha infância, da minha história, né, pra quem não me conhece, porque nem sempre não é só cuidar de casa, né? Não é só cuidar de filhos e de casa. Eu tive uma infância muito sofrida. Tive um pai, né, que agredia muito a minha mãe, né? Meu pai era agressor, agredia, né, a minha mãe de todas as formas que vocês possam imaginar, né? Verbal, fisicamente, emocional. E eu fui crescendo, né, vendo aquilo. Então eu fui crescendo vendo meu pai agredindo a minha mãe, vendo meu pai espancando minha mãe, via minha mãe chorando, né, pelos cantos. E não poderia, né, fazer nada, né, porque eu era criança, não era só eu, era eu e mais as minhas irmãs. E eu cresci com esse trauma, sabe, com essas coisas assim na minha cabeça. Além de ter, né, esse trauma, né, da violência doméstica, eu sofri muito preconceito na minha infância também. Sofri muito bullying em escola. Já cheguei a ser expulsa de escola, né, por questões de piolho.
Então eu carrego muita coisa que... Ainda carrego muitas coisas, sabe? Carrego muitas mágoas. Carrego muita coisa mesmo que vocês não têm noção. É só Deus mesmo para, com o tempo, né? Tirar essa mágoa do meu coração, tirar essa tristeza. E como eu falei também em um vídeo aí, eu não me lembro qual, eu sofro de ansiedade, gente. Então, quando eu tô assim, sem fazer nada, eu não posso ficar sem fazer nada, né? Eu não posso ficar sem fazer nada, porque vem esses pensamentos, sabe? Vem essas lembranças do passado. E eu começo, né, a limpar minha casa. Às vezes a casa já tá até limpa. Eu limpo novamente, gente. Eu tiro as coisas do lugar, eu tiro as panelas, eu tiro as coisas do armário. Por quê? Porque eu sou sozinha dentro de casa. Eu não tenho ninguém para conversar, eu não tenho ninguém para desabafar. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. O único contato assim que eu tenho com as minhas irmãs é mesmo por telefone. Aí, como eu tava falando, eu já comentei até em um vídeo no canal anterior que eu sofro muito com um complexo de inferioridade. Superei alguns traumas e outros não, sabe? A gente sabe que 80% das mulheres brasileiras sofrem com o complexo de inferioridade. Também recebo comentários aqui em questão a isso, em questão que meu cabelo só fica preso, que eu apareço toda desleixada aqui nos vídeos. Mas, gente, eu não tenho tempo pra estar aqui assim, igual eu tô aqui pra vocês, com vocês. A minha rotina é muito corrida. O meu dia a dia é muito corrido, sabe? É bem complicado mesmo. Lógico, eu gosto de fazer meu cabelo, gosto de me maquiar de vez em quando, passar uma base, gosto. Mas, assim, eu queria que vocês entendessem, né, as pessoas que ficam criticando, que aqui é um vlog, gente, de rotina, do meu dia a dia. Eu não vou estar aqui todos os dias me maquiando, porque não é essa a minha realidade. A minha realidade não é essa. Então, gosto de fazer meu cabelo, me sinto bem com meu cabelo feito, me sinto poderosa. Eu já disse isso aqui, né? Eu me sinto poderosa com meu cabelo feito. Me sinto uma maravilhosa, sabe? Vocês não têm noção como eu me sinto. Me sinto uma diva de cabelo feito. E é todo dia que a gente vai estar... Eu gravo aqui, é um dia sim, um dia não. Então não é todos os dias que eu vou estar, né? Não é... Eu gravo, como eu falei, eu gravo aqui um dia sim, um dia não. Já pensou se eu um dia sim, um dia não, ter que pranchar cabelo, escovar cabelo, fazer maquiagem, levar a criança para a escola, voltar, ver o almoço, correr, para depois gravar para vocês? A correria que não vai ser? Gente, não tem tempo, não dá tempo. Não dá tempo. É porque eu penso assim, né? O tempo que eu vou estar aqui me maquiando, fazendo cabelo, eu já vou ter adiantado muita coisa. Vocês estão entendendo? Eu já vou ter adiantado um feijão, um arroz. E é sobre isso, sabe? Eu carrego esses traumas. Eu carrego muito esses traumas, tá? Amo minha casa do jeito que ela é, sabe? Eu sou muito satisfeita aqui com o meu lar, com a minha casa. Aí as pessoas muitas das vezes não conhecem a gente, não sabem da nossa história e ficam criticando, ficam falando coisas que não tem nada a ver. Hoje, em questão a violência doméstica que minha mãe sofria. Quando meu pai, né, ele agredia minha mãe, ele não agredia só a minha mãe. Ele nos agredia também como filhos, tá? Ele chegava bêbado, chegava em casa drogado. E além de agredir a minha mãe, ele também agredia a gente. A gente apanhava muito, sabe? Naquela época a gente apanhava demais, demais mesmo. A gente não fazia nada, apanhava. Eu lembro, vocês vão até dar risada. Eu chego a me emocionar, gente, mas vocês vão dar até risada.
Eu lembro uma época em que a gente foi para uma festinha de carnaval na avenida ali, lá onde a gente morava. Aí tava eu e as minhas duas irmãs, né? Morava a gente junto. A gente morava juntas, né? Morava toda. A gente ainda era adolescente, né? Naquela época, naquela fase, sabe? De pré-adolescência, querendo um namoradinho. Aí a gente saiu com meu pai e a minha mãe, né? Na avenidazinha lá pra poder comemorar o carnaval. Saiu um pouquinho, né? Aí eu lembro, gente, que na hora de vir embora, passou um grupinho de meninos. Gente, eu e minhas irmãs, a gente olhou assim pro lado pra olhar os meninos. Eu lembro que na hora, eu só sei que eu voei longe. Meu pai me deu um pescoção. Ele me deu um pescoção que eu voei longe. Olha pra frente, tá olhando pro lado por causa de quê? Tipo assim, são coisas que eu ainda carrego comigo. Então, a gente dá risada, mas são coisas que ainda mexem muito comigo, sabe? E eu dou graças a Deus que minha mãe se livrou dele. Eles são separados já tem uns 13 para 14 anos que eles são separados. Ele mora em outra cidade, outro município. E ele já é casado com outra pessoa, já tem filhos com outra pessoa. Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 18 anos. Hoje eu tô com 35. Então, é isso, né? Eu vejo minha mãe hoje feliz, sabe? Sem aquela pessoa, né? Decidindo o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. E eu digo pra vocês que ela sofreu demais. Vou fazer uma pausa aqui porque eu me emocionei. Mas acontece, né? Quando fala do nosso passado, quando fala, assim, de coisas que ainda machucam a gente, ainda emociona a gente. Mas é isso, gente. Hoje ela é livre. Graças a Deus, ela hoje é liberta. A gente ainda tá no mês das mulheres, né? Vamos nos valorizar. Vamos mostrar que somos capazes. Chega de violência, né, gente? Chega de violência. Eu fico imaginando como que pode um homem dizer que ama uma mulher, né? E agredir verbalmente, fisicamente, tirar a própria vida de uma mulher. E muitas das vezes tira a vida da mulher, que é mãe do filho dele, né? Quando vem essas lembranças, eu procuro fazer alguma coisa aqui dentro de casa. Eu procuro ocupar a minha mente para não ficar assim com esses pensamentos, tá? Como eu fico sozinha, então certamente esses pensamentos vêm. E em relação à minha adolescência, né? Eu acho que eu nem falei aqui já sobre isso, mas assim, minha mãe, né, é uma loira e o meu pai é um negão. Então, das 3 irmãs, eu sou a única que nasceu da pele morena, a pele mais escurinha. Então, as minhas irmãs, elas são mais branquinhas, tem, né, o cabelo melhor um pouquinho, né? Não tem um cabelo assim cacheado, crespo, igual o meu. Então, com isso também eu fui crescendo, sofrendo bullying, as pessoas dizendo, né, que eu era diferente, né, por eu ser realmente diferente das minhas irmãs. E eu ia para a escola e as pessoas, tipo, que me desprezavam, me jogavam de lado. Eu não tinha muita importância para ninguém. Se eu tivesse ali é como se eu não tivesse, entendeu? E eu lembro uma época em que meu cabelo era muito crespo mesmo, gente, muito crespo. Gente, isso aqui são coisas que eu nunca contei aqui em um canal. São coisas que eu nunca pensei na minha vida compartilhar. Mas como eu disse, não é só cuidar de casa, não é só faxina. A gente também tem que se abrir, explorar os nossos sentimentos, porque tem muitas das vezes pessoas aí do outro lado também passam pelo mesmo motivo e se sente assim, do mesmo jeito que eu me sinto. Então esse vídeo aqui é para você, mulher aí do outro lado,
que às vezes se sente aí, ó, sozinha, depressiva. Só para lembrar que você não é sozinha, que Deus é contigo. Deus é com a gente. Deus é com a gente não tá sozinha. Voltando aqui ao assunto, gente, eu fico cortando o assunto, né? Mas é isso, né? Eu lembro uma época ainda da minha pré-adolescência, eu acho que eu tinha uns 10 para 11 anos. Eu lembro que minha mãe, eu tinha um cabelo muito crespo mesmo. E minha mãe, gente, olha, na época eu chorava. Porque minha mãe fazia tipo aqueles coquinhos, um monte, igual aquelas nega maluca. Gente, igual aquelas nega maluca. E eu era obrigada a ir pra escola com aquilo ali. Gente, porque, né, cabelo crespo, mas fica todo arrepiado, fica todo pra cima. Então, me chamavam de galinha da Angola, de preta, de tudo que qualquer nome que vocês possam assim, imaginar referente à cor negra. Nem sentia vontade nem de estudar, sabe? Ir pra escola, não sentia vontade de fazer nada. Eu tirava notas boas, sempre fui boa aluna, mas tipo assim, teve uma época que eu fiquei assim, pra escola pra quê? Que as pessoas, né, são muito preconceituosas. Antigamente as pessoas eram muito mais preconceituosas, né? E teve uma época, né, eu tinha muito piolho, gente. E eu lembro que eu cheguei na escola, eu fui barrada no portão. Eu não podia entrar de jeito nenhum e as minhas irmãs entraram. Elas poderiam entrar e eu não. Elas poderiam frequentar a escola e eu não. Eu falei assim, mas por quê? O que eu fiz? Eu não fiz nada de errado, né? Por que eu não poderia estar frequentando a escola? E foi quando fizeram uma lista, um abaixo-assinado, para me ser expulsa da escola por conta dos piolhos. Os próprios alunos fizeram ali, né, um abaixo-assinado por conta disso. Eu lembro, gente, que eu estava falando com minha mãe sobre isso essa semana. Que essa semana eu estava falando sobre isso. Que as humilhações que eu passei, sabe? Até para estudar, na vida amorosa, quantas humilhações eu passei. Mas hoje eu tô aqui, firme e forte, para mostrar para essas pessoas que eu não desisti. Gente, isso aqui é um vídeo bem real, sem corte, tá? Sem corte, eu vou tentar cortar o mínimo possível desse vídeo. Ignorem. Eu sou bem emotiva, sempre fui emotiva. Mas é isso, eu só quero resumir, né? Apesar das humilhações, apesar do sofrimento que eu passei, hoje eu estou aqui com uma família, com uma casa. Muitos pensaram que eu não daria nada. Muitos pensaram que eu não ia ter uma família, que eu não ia sobreviver. E eu só quero mostrar para essas pessoas que naquela época me humilharam, me xingaram, fizeram bullying comigo. Hoje eu estou de pé. O inimigo já tentou várias vezes ceifar a minha vida, porque eu já pensei sim, várias vezes ceifar a minha vida. A gente é forte, a gente é guerreira, a gente é forte. O inimigo tenta nos derrubar, tenta nos humilhar, mas eu sempre digo, os humilhados, eles são exaltados, sempre serão exaltados. Gente, então é isso, gente. Eu resumi um pouquinho aqui da minha história. Eu resumi um pouquinho aqui, sabe, dos comentários que chegam aqui pra mim. Tem comentários que são bem maldosos, tem comentários que ainda dá pra gente relevar. Mas eu quis esclarecer aqui alguns comentários. Mais em relação, né? Por que eu troco tantos os meus móveis de lugar? Por que eu faço, toda vez que eu faço uma faxina, né? Eu troco assim os móveis de lugar. É por conta disso mesmo, gente. Isso não Tudo bem, gente, que isso não pode não justificar nada. Mas quem sofre de ansiedade, quem tem traumas do passado, o que quer dizer isso? Então, quando vem essas coisas assim na minha mente, quando vem porque passa pela nossa cabeça toda hora. Ainda mais a gente que fica assim, ó, sozinha dentro de casa, por exemplo, agora.
Tô sozinha, só eu e vocês aqui em casa. Porque as crianças hoje estão na escola, o João Pedro ficou o dia todo na escola, né? Aí segunda-feira ele fica o dia todo na escola. Cheguei, deixei o João Pedro na escola, voltei, fiz as coisas aqui de casa, né? Lavei o banheiro, como vocês viram, a casa já estava organizada. Cuidei do Josué, né? Dei um café a ele, levei ele para a escola e voltei aqui. Já estou gravando esse vídeo para vocês. Então, quando começa a dar aquela crise que eu fico sozinha, olhando para um lado, olhando para o outro, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para desabafar, não tem com quem dar risada, eu começo a limpar minha casa, eu começo a tirar as coisas do lugar, eu começo a inventar coisas para fazer. Então, sejam mais compreensivas, julgue menos as pessoas, porque muitas das vezes você está aí do outro lado, você não sabe o que aquela pessoa passa. Eu digo que a gente que está aqui do outro lado da telinha, a gente também tem sentimento, a gente também chora. Então, evita fazer comentários assim, sabe? Que muitas das vezes magoa a gente aqui do outro lado, tá? Gente, voltando aqui pra tá pedindo desculpa a vocês por esse desabafo, pelo chororô. Pelo chororô, gente, mas tem hora que a gente precisa desabafar, botar pra fora os sentimentos, porque temos sentimentos, temos coração, né? Espero que esse vídeo tenha sido aí um despertar aí pra sua mente, pra você aí, ó, não desistir, não pensar que você não é valiosa, porque você é valiosa, eu sou valiosa, nós somos valiosa. E nesse mês das mulheres, vamos nos amar mais, vamos nos cuidar mais, né? Sabemos que a correria é grande, mas sempre que tiver um tempinho ali, tira um tempinho para você, para se cuidar, para se amar, para passear, porque isso ajuda demais aí no seu emocional, no seu espiritual também. Gente, um beijão para você que ficou aqui até o final do vídeo. Tchau! Não esqueça de comentar aqui o que você achou. Deixa a sua opinião sobre isso. Vou amar te responder.